apresentado, vocês viram que a Abrela é uma associação que é uma família. É uma família de pacientes, familiares desses pacientes, cuidadores deles, os terapeutas reunidos em volta desse paciente, e a sociedade. A sociedade através dos seus voluntários e da parte também, não deixa de ser, a parte política, tanto legislativa, executiva e judiciária. Fazendo parte da Abrela, tem a parte judiciária, porque através dela que nós fazemos que nossas ações elas sejam atendidas em prol aos pacientes. E vocês veem que o centro da Abrela é o paciente. Sem ele não tem, não existe. A necessidade da mão de ir e da mão de voltar. Essa é a parte gostosa existente, aprendendo todos os dias. E através desse aprendizado diário, é que vem a segunda parte dessa assembleia, que são outros assuntos. E está aberta essa segunda parte para vocês. Tá bem? Como nós somos uma família, por gentileza, quem fizer a pergunta, nome, de onde vem, qual é a sua relação em relação à esclerose atramiotrófica com alguém que tem esclerose atramiotrófica e o seu questionamento. Nenhuma pergunta? Ah, tem uma pergunta lá atrás. Bom dia. Como está sendo gravado e há pessoas acompanhando a reunião pela internet também, é interessante que seja feita a pergunta no microfone. Pode ser? Meu nome é Keila, sou filha da Alice, que ela foi diagnosticada há 2 meses com ela. A minha pergunta é se é verdade que água com gás contém quinino, e o quinino tem benefício da ajuda na câimbra. Muito bem. Nós teremos algumas perguntas relacionadas a aspectos terapêuticos que nós vamos conversar depois no final, né? Mas como que tem esse questionamento aqui, eu vou pedir para a nossa expert em assuntos de nutrição, e que não me lembra também, a Patrícia Stanisch, a doutora Patrícia Stanisch, para comentar a respeito disso, tá bem? Bom dia, como é seu nome? Bom dia. Bom, a respeito do quinino presente na água tônica, né, é importante lembrar que várias substâncias hoje se dizem como importantes para a melhora de alguns sinais e de alguns sintomas em algumas doenças. No entanto, nós não sabemos a dose pelo qual os indivíduos deveriam ingerir essas substâncias para que elas tivessem os efeitos. Então, não existe nada comprovado em relação a quinino e diminuição de câimbras, né? As câimbras estão muito mais associadas à própria disfunção da musculatura que acontece na doença do que a ingestão de potássio, né? A ingestão de substâncias que possam minimizar a presença das câimbras. O que nos ajuda, sim, é ingerir potássio em quantidades recomendadas para indivíduos saudáveis. Não existe nenhuma recomendação de aumentar a ingestão de potássio nos pacientes com esclerose lateral para que isso diminua as câimbras. Tá? Então não existe ainda nada comprovado em relação a isso. E o grande problema é o gás. Todas as bebidas gaseificadas distendem o estômago, né? Então não são tão bem-vindas quanto a água ao natural. Tá bom? Obrigada. Tudo bem? Alguma outra pergunta em relação à vivência da Abrela, sem ser questionamento a respeito do tratamento, que nós vamos conversar a respeito do tratamento depois. É de tratamento a pergunta? Tá bom. Nós vamos conversar a respeito disso. Tá bem? Tem a aula da Elga ainda, e depois outros assuntos. Como que a reunião tem que seguir? Eu vou fazer uma pergunta que é muito importante, que ela encontra-se na internet, no jornal, no rádio, na televisão, e vocês perguntam diretamente lá pelo e-mail da Abrela, pelo site da Abrela, célula-tronco. Tratamento com célula-tronco. Eu quero levar meu parente, eu quero ir para a China, eu quero ir para a Alemanha, ou para um outro país, para fazer tratamento com célula-tronco. Qual é o posicionamento da Abrela? Qual é o posicionamento na China, dos indivíduos que se encontravam nessa jornada, nesse simpósio lá? O que eles falaram a respeito do tratamento de célula-tronco lá em Beijing?
que hoje são 4 locais que fazem essa perspectiva terapêutica com célula-tronco. Bom, eles não falaram nada. Então, dentro do evento científico, tiveram 3 aulas sobre esclerose lateral amiotrófica, aulas boas. Uma das aulas foi feita por um pessoal da Itália, um pessoal que a gente conhece, pesquisador de ela há muito tempo. O outro feito por um outro pessoal. E teve uma aula de chinês, sobre esclerose lateral amiotrófica. Perguntaram e ele falou que oficialmente tem pesquisa científica e tudo isso, não existe nada comprovado sobre o tratamento com célula-tronco para esclerose lateral amiotrófica. Então, assim, num evento científico, nada foi dito sobre isso, não tinha comprovação nenhuma, e eles nem abordaram. As pessoas que estavam lá falaram, não fazemos. Então, provavelmente, se tem alguém que faz, é alguém que faz de forma não científica, alguma coisa assim, porque lá realmente nada foi dito sobre isso, doutora Karine. Em relação a todas as nossas pesquisas, as nossas atividades feitas em jornadas, não tem ainda tratamento com célula-tronco para esclerose lateral amiotrófica e para outras doenças neurodegenerativas. O que se tem é para certas doenças imunológicas. Daí a diferença grande. Por exemplo, a esclerose múltipla. Aí tem um tratamento, que é um tratamento com a colocação de célula da bacia, medula óssea, no indivíduo com esclerose múltipla, mas não com esclerose lateral amiotrófica e outras doenças neurodegenerativas. Entretanto, as pesquisas continuam em uma velocidade muito rápida. E era muito importante essa observação colocada pela Tatiana, porque na internet está cheio de informação de pessoas que vão a Beijing, que é Pequim, para fazerem, entre aspas, tratamento com célula-tronco. Nós não somos favoráveis ainda, nesse momento, para essa condição, que para mim é um turismo. E é um turismo ruim, porque a pessoa ela tem que ficar dentro do hospital, é proibida a saída dela do hospital, assim como do seu familiar também. Ou seja, nem para aproveitar a China, a pessoa pode. Tá bem? Isso acontece também na Alemanha. Tem 2 cidades, Düsseldorf e Colônia, que tem propaganda também com célula-tronco. Entretanto, de novo, não existe qualquer informação que estimule a ida da pessoa para este local, para fazer isto. Só complementando, ainda foi oferecida uma visita para quem foi palestrar nesse evento a um hospital, o maior hospital que tem lá. É óbvio que é um hospital militar, né, sendo da China, mas um hospital enorme, e eles falaram de tudo que o hospital faz, eles realmente, assim, estão muito bem estruturados para algumas coisas, e foi perguntado se naquele hospital era o local que fazia, não é. Então, assim, eu não sei aonde fazem, mas é uma clínica privada, porque num hospital de grande porte, assim, muito bem equipado, eles têm realmente uma tecnologia fantástica na China, mas dentro de um hospital desse tamanho, não é onde é feito. Então, assim, é só para retratar que lugares sérios, como esse hospital, eles não fazem, eles não indicaram, olha, eu não faço, mas em tal lugar faz. Não, eles falaram, não fazemos. Tá? Muito bem. Eu dou encerrada a essa Assembleia Geral Ordinária e vamos